dentro do, quer dizer, você falou, acabou de dizer essa informação importante, da qual eu não conhecia, que o hidrogênio está lá no pé do ciclo de Krebs, lá na ATP, Isso. na geração ali, né? Isso. Isso aí ele vem normalmente, se não for suplementado com a água hidrogenada, ele deveria vir dos alimentos, é isso? Das enzimas, Das exatamente. enzimas. E aí quando você toma uma água com hidrogenado, Sim. né? Hoje está em voga, eu inclusive tenho um gerador de hidrogênio em Sim. casa, tá? Quais são os benefícios de você tomar essa água hidrogenada? Por que essa moda durante? Eu compreendo. Agora, existe o seguinte, né? Quando a gente fala do H+, que é esse H+, que seria o que a gente chama de bomba de hidrogênio, né? Porque é bomba de hidrogênio, porque esse hidrogênio é bombeado, hipoteticamente, nesses ciclos que nós comentamos, ciclos aeróbicos, de respiração celular. Então, esse bombeamento de hidrogênio, H+, que são prótons, tá? Diferente do hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular é um gás. O que é o hidrogênio molecular? Ele tem os átomos de hidrogênio, só que é em forma de gás. Por quê? Quando você decompõe a água, por exemplo, você quebra as moléculas da água, você vai separar o oxigênio. Aquela história da eletrólise, né, que a gente fazia nos cursos aí, do antigo ginásio, ou mesmo científico da minha época, hoje eu estou com 70 anos, então não posso falar muito dos cursos de hoje, né? Mas, de qualquer forma, quando você usava a eletrólise, quer dizer, a lisê do elétron, quer dizer, quebrar os elétrons, né? Então, você tinha lá um sistema que você coloca água, né, 2 tubinhos, lembra? E você coloca corrente elétrica e você tem uma corrente contínua circulando por aquilo, aquela reação química, né, de elétrons fluindo pelo eletrólito, que é a água com algum sal que tenha cargas negativas, por exemplo, os ânions, né? Vai quebrar, vai separar o oxigênio do hidrogênio. Então você via, lembrando que nos frasquinhos daquelas tubetas ou tubinhos que a gente usava até tubo de ensaio, por exemplo, aonde a água descia o dobro da quantidade era hidrogênio, onde ficava um pouco mais, quer dizer, a carga, né, então é prova, né, 2H e 1O. Então a massa, né, de gás, onde o tubo ficou com mais espaço, tem hidrogênio, onde ficou com menos espaço, tem oxigênio. Esse hidrogênio que está lá, esse é o H2. Por que é H2? Porque quando o hidrogênio se transforma, se separa da água, ele tem um princípio, não de se tornar só um átomo, mas ele torna-se um gás, como o oxigênio vira o O2. E no caso da água hidrogenada, dessas garrafinhas? Aí, então, a água hidrogenada, então, aí é o princípio de fabricação. Como que você vai obter o hidrogênio? Tá? Então, nós estamos falando, antes de chegar nesse ponto, a sua pergunta tem propriedade. Porque, então, o H2 não é H+. Tá? Então, vamos lá. Para não complicar muito. Se você pegar água destilada, ou água de osmose reversa, uma água pura. O que quer dizer água pura? Que ela é isenta de solutos. Ou seja, não tem mais nenhum sal lá. Só tem água. Se só tem água, existe um equilíbrio catiônico e aniônico. Por isso que a gente fala H+, é a parte do hidrogênio que está nessa água, e o que está para cima, né, seria o OH-, que seria o quê? O oxigênio com hidrogênio menos, que é o ânion. Então, cátion, prótons e ânions. Essas duas combinações fazem com que a água seja água pura. Por isso o pH 7. A gente fala potencial de hidrogênio 7. Bom, isso é para explicar o quê? Explicar que quando você tem uma eletrólise, certo? E quebra essas duas moléculas, vai transformar em H2 e O2, esse H2, ele é o quê? Ele é um dipolo. Na verdade, podemos supor assim, que são 2 átomos, por isso que é H2, 2 átomos de hidrogênio ligados por um elétron, os 2 elétrons que fazem parte do próton. Então é um gás, ele não é H+, não é o H+ só que está na água, ele já é um gás. Já é um gás. E esse gás, H2, em 2006, 2007, acho que até muito antes disso, né, isso começou no Japão, eles começaram a perceber, justamente pelo início da nossa conversa, que se o organismo é 70% de água, existe uma grande quantidade de hidrogênio, o próprio DNA tem pontos de hidrogênio nos nucleotídeos. Você pega o ACTG lá, você vai ver pontos de hidrogênio ligando as proteínas, a C, né? A catina, a tinina, a guanina, aquela coisa toda. O que liga isso são pontos de hidrogênio.
Eles começaram a perceber que isso poderia ter um potencial terapêutico, né, para as pessoas em relação a essas patologias, principalmente respiratórias, né? Asma, bronquiolite, essas coisas todas. Por quê? Porque como é um gás, vem, né, a ideia, vamos aspirar isso aí, né, porque naturalmente tem alguma propriedade que a gente não conhece. E viram alguns resultados muito interessantes de benefício.